Conversando com Deus, Livro 2, Capítulo 10. Eu estava esperando por isso. É mais do que achei que o Senhor havia me prometido quando disse que o livro 2 trataria dos problemas planetários em uma escala global. Então podemos começar a examinar a nossa política humana com uma pergunta que pode parecer elementar? Nenhuma pergunta é sem mérito ou sem valor. As perguntas são como as pessoas. Ah, essa foi ótima. Então deixe-me fazer a pergunta. É errado adotar uma política estrangeira baseado nos interesses ocultos de seu próprio país? Não. Em primeiro lugar, do meu ponto de vista, nada é errado. Mas eu compreendo como você usa o termo, por isso falarei dentro do contexto do seu vocabulário. Usarei o termo errado para indicar o que não lhe serve, dado quem e o que escolhe ser. É assim que sempre usei os termos certo e errado com você, dentro desse contexto, porque, na verdade, não existe certo e errado. Então, dentro desse contexto, não é errado basear as decisões da política estrangeira em interesses ocultos. O que é errado é vocês fingirem que não estão fazendo isso. É claro que a maioria dos países procede assim. Eles agem ou não agem por uma série de motivos. Depois dão como explicação outra série de motivos. Por quê? Por que os países fazem isso? Porque os governos sabem que se o povo soubesse os motivos reais para as decisões da política estrangeira, não os apoiaria. Isso é verdadeiro para governos de toda parte. Há muito poucos que não enganam o povo. O engano é parte do governo porque poucas pessoas escolheriam ser governadas do modo como são. Poucas escolheriam ser governadas de qualquer maneira, a menos que o governo as convencesse de que suas decisões eram para o seu próprio bem. Isso é difícil porque a maioria das pessoas vê claramente a insensatez no governo. Então o governo tem de mentir para pelo menos tentar manter a lealdade do povo. O governo é um exemplo perfeito da exatidão do princípio de que se você mentir o suficiente por tempo suficiente, a mentira se tornará verdade. As pessoas no poder nunca devem deixar o povo saber como chegaram lá, ou tudo o que fizeram e desejam fazer para continuar onde estão. A verdade e a política não se misturam, e não podem se misturar porque a política é a arte de dizer apenas o que precisa ser dito, e dizê-lo do modo certo, para atingir um fim desejado. Nem todos os políticos são ruins, mas a arte da política é uma arte prática. Conhece muito bem a psicologia da maioria das pessoas. Simplesmente percebe que elas agem com interesse pessoal. Portanto, a política é o modo pelo qual essas pessoas no poder tentam convencê-los de que os interesses pessoais delas são seus. Os governos compreendem o interesse pessoal. É por isso que são muito bons em criar programas que dão coisas para o povo. Originalmente, os governos tinham funções muito limitadas. Seu objetivo era simplesmente preservar e proteger. Então alguém acrescentou prover. Quando os governos começaram a ser os provedores do povo, assim como seus protetores, começaram a criar a sociedade, em vez de preservá-la. Mas os governos não estão fazendo apenas o que as pessoas querem? Não estão meramente fornecendo o mecanismo através do qual as pessoas provêm a si mesmas do necessário em uma escala social? Por exemplo, na América damos muito valor à dignidade da vida humana, à liberdade individual, à importância da oportunidade, à santidade das crianças. Por isso aprovamos leis e pedimos ao governo para criar programas para dar aposentadoria aos idosos, para eles poderem manter sua dignidade depois de seus anos produtivos, para garantir oportunidades iguais de emprego e moradia para todos, até mesmo aqueles diferentes de nós ou de cujo estilo de vida discordamos, para garantir, através das leis do trabalho infantil, que as crianças de um país não se tornem escravas desse país, que nenhuma família com filhos deixe de ter satisfeitas as suas necessidades básicas para viver com dignidade, de alimentação, vestuário e moradia. Essas leis têm um efeito positivo em sua sociedade. Contudo, ao satisfazer as necessidades das pessoas, vocês precisam tomar cuidado para não privá-las de seu maior bem, o exercício do poder pessoal, da criatividade individual e da ingenuidade sincera que lhes permite perceber que podem prover a si mesmas do necessário. Esse é um equilíbrio delicado que deve ser mantido.
Vocês parecem saber apenas como ir de um extremo ao outro. Ou querem que o governo faça tudo para o povo, ou querem acabar no futuro com todos os programas de governo e invalidar todas as leis governamentais. Sim, e o problema é que há muitos anos que não podem prover a si mesmos do necessário em uma sociedade que costuma dar as melhores oportunidades de vida àqueles que têm as credenciais certas ou talvez não tenham as erradas, que não podem prover a si mesmos do necessário em uma nação em que os senhorios não alugam imóveis para famílias grandes, as empresas não promovem as mulheres, a justiça é frequentemente uma consequência do status, o acesso à medicina preventiva é limitado àqueles com renda suficiente e em que muitas outras discriminações e desigualdades existem em uma grande escala. Então, os governos devem substituir a consciência do povo? Não, os governos são claramente a consciência do povo. É através dos governos que o povo tenta, espera e decide corrigir os males da sociedade. O que você disse está certo. Contudo, eu repito que vocês devem tomar cuidado para não se sufocar em leis que tentam garantir ao povo uma chance de respirar. Vocês não podem fazer leis para impor a moralidade ou a igualdade. O que é preciso é mudar a consciência coletiva, não reforçá-la. O comportamento e todas as leis e todos os programas de governo devem surgir do ser um verdadeiro reflexo de quem vocês são. As leis da nossa sociedade realmente refletem quem nós somos. Elas dizem para todos, é assim que é aqui na América, é assim que os americanos são. Na melhor das hipóteses, talvez. Mas, mais frequentemente, suas leis são as afirmações do que aqueles no poder acham que vocês deveriam ser, mas não são. As minorias da elite instruem as maiorias ignorantes através da lei. Exatamente. O que há de errado nisso? Se uns poucos dos melhores e mais brilhantes entre nós desejam examinar os problemas da sociedade e do mundo e propor soluções, isso não serve a muitos? Depende dos motivos dessas minorias e de sua clareza. Geralmente, nada serve mais às maiorias do que deixá-las se governarem. Anarquia, isso nunca deu certo. Você não pode progredir e tornar-se grande quando o governo está sempre lhe dizendo o que fazer. Poderia ser argumentado que o povo, quero dizer, a lei pela qual escolhemos nos governar, é um reflexo da grandiosidade ou a ausência dela da sociedade, que as grandes sociedades têm grandes leis. Em uma quantidade muito pequena, porque nas grandes sociedades, muito poucas leis são necessárias. Ainda assim, as sociedades verdadeiramente sem leis são sociedades primitivas, em que o poder é direito. As leis são a tentativa do homem de nivelar o campo de ação, garantir que o que é realmente certo prevalecerá, a despeito da fraqueza ou da força. Sem códigos de comportamento com os quais todos nós concordamos, como poderíamos coexistir? Eu não estou sugerindo um mundo sem códigos de comportamento, sem acordos. Estou sugerindo que seus acordos e códigos se baseiem em uma compreensão maior e em uma definição melhor do interesse pessoal. O que a maioria das leis realmente diz é o que os mais poderosos entre vocês têm como seus interesses ocultos. Vamos ver um exemplo. O fumo. Agora a lei diz que vocês não podem plantar e usar um certo tipo de erva. A maconha, porque, segundo o governo lhes diz, ela não é boa para vocês. Contudo, o mesmo governo diz que pode se plantar e usar outro tipo de erva, o tabaco, não porque é bom para vocês. De fato, o próprio governo diz que é ruim, mas, presumivelmente, porque vocês sempre fizeram isso. O verdadeiro motivo pelo qual a primeira erva é proibida e a segunda liberada não tem nada a ver com a saúde, tem que ver com a economia, isto é, com o poder. Portanto, suas leis não refletem o que a sua sociedade pensa de si mesma e deseja ser. Refletem onde está o poder. Isso não é justo. O Senhor escolheu uma situação em que as contradições são visíveis. A maioria das situações não é assim. Pelo contrário, a maioria é. Então, qual é a solução? Ter um mínimo de leis, que são realmente limites, possível. O motivo de a primeira erva ser proibida é apenas aparentemente a saúde. A verdade é que a primeira erva não vicia mais e não representa um risco maior para a saúde do que os cigarros ou o álcool, ambos protegidos por lei. Então, por que não é permitida? Porque se fosse plantada, metade dos plantadores de algodão e dos fabricantes de nylon, rayon e produtos derivados de madeira no mundo sairia do negócio. Ocorre que a maconha é um dos materiais mais úteis, fortes
fortes e duradouros de seu planeta. Vocês não podem produzir uma fibra melhor para roupas, um material mais forte para cordas, uma fonte de pasta de madeira mais fácil de plantar e colher. Cortam centenas de milhares de árvores por ano para produzir seus jornais de domingo e ler sobre a destruição das florestas tropicais. A maconha poderia fornecer-lhes milhões de jornais de domingo sem que fosse preciso cortar uma só árvore. De fato, poderia substituir muitas matérias-primas a 1/10 do custo. E esse é o problema. Alguém perderá dinheiro se essa planta miraculosa, que também tem excelentes propriedades medicinais, puder ser plantada. É por esse motivo que a maconha é ilegal em seu país. É o mesmo motivo pelo qual vocês têm demorado tanto para produzir carros elétricos, fornecer um atendimento médico bom e barato, ou usar calor e eletricidade solar em todos os lares. Vocês têm os meios e a tecnologia para produzir todas essas coisas há anos. Então por que não as têm? Tente descobrir quem perderia dinheiro se as tivesse. Então encontrará sua resposta. É essa a grande sociedade da qual vocês se orgulham tanto? Sua grande sociedade tem de ser forçada, a contragosto, a pensar no bem comum. Sempre que o bem comum ou coletivo é mencionado, alguém grita: comunismo! Em sua sociedade, se a busca do bem para muitos não produz um grande lucro para alguém, o bem dos muitos é com muita frequência ignorado. Isso é verdadeiro não só em seu país, como em todo o mundo. Portanto, a questão básica para a humanidade é: o interesse pessoal pode algum dia ser substituído pelo interesse comum da sociedade? Se pode, como? Nos Estados Unidos, vocês tentaram tratar do interesse comum através de leis. Falharam. Sua nação é a mais rica e poderosa da Terra e tem uma das taxas de mortalidade infantil mais altas. Por quê? Porque os pobres não podem pagar um atendimento pré-natal e pós-natal de qualidade. E sua sociedade é movida pelo lucro. Eu cito isso como apenas um exemplo de seu fracasso. O fato de que seus bebês estão morrendo em quantidade maior do que os da maioria das outras nações industrializadas deveria incomodá-los, mas não incomoda. Isso diz muito sobre as suas prioridades como uma sociedade. Outros países cuidam dos doentes, necessitados e idosos. Vocês cuidam dos ricos e influentes. 85% dos aposentados americanos vivem em condições de pobreza. Muitos desses idosos e a maioria das pessoas de baixa renda usam a emergência do hospital local como seu médico de família, procurando atendimento médico apenas em último caso e praticamente não tendo acesso à medicina preventiva. Veja bem, as pessoas que têm pouco para gastar não dão lucro, deixaram de ser úteis. E essa é a sua grande sociedade. O Senhor faz as coisas parecerem bem ruins. Contudo, a América tem feito mais pelos desprivilegiados e desventurados, tanto em seu território como no exterior, do que qualquer outro país da Terra. É verdade que a América tem feito muito, mas você sabe que, proporcionalmente ao seu produto nacional bruto, os Estados Unidos fornecem menos ajuda aos países estrangeiros do que muitos países menores? O fato é que antes de você se vangloriar, talvez devesse olhar para o mundo que o cerca, porque se isso for o melhor que o seu mundo pode fazer pelos menos afortunados, todos vocês ainda têm muito o que aprender. Vocês vivem em uma sociedade perdulária e decadente. Colocaram em praticamente tudo o que fazem o que seus engenheiros chamam de obsolência planejada. Os carros custam 3 vezes mais e duram 1/3 menos. As roupas se rasgam depois da 10ª lavagem. Vocês colocam produtos químicos em seus alimentos para que eles possam durar mais tempo nas prateleiras, mesmo se isso significa que sua permanência no planeta se tornará mais curta. Apoiam e incentivam equipes esportivas a pagar salários altíssimos por esforços ridículos, enquanto professores, pastores e pesquisadores que tentam encontrar a cura para as doenças que os matam imploram por dinheiro. Jogam fora mais comida a cada dia nos supermercados, restaurantes e lares de seu país do que seria preciso para alimentar metade do mundo. Contudo, isso não é uma acusação, é meramente uma observação. E não apenas sobre os Estados Unidos, porque as atitudes que adoecem o coração são como uma epidemia mundial.
Os desprivilegiados em toda parte precisam se humilhar e economizar centavos apenas para permanecer vivos, enquanto os poucos no poder guardam e acumulam montanhas de dinheiro, deitam em lençóis de seda e todas as manhãs usam seus acessórios de banheiro feitos de ouro. E enquanto crianças macilentas e esqueléticas morrem nos braços de mães chorosas, os líderes de seu país se dedicam à corrupção política, que impede que alimentos doados cheguem às mãos das massas famintas. Ninguém parece ter o poder de mudar essas condições, mas a verdade é que o problema não é o poder. Ninguém parece ter a vontade. E será sempre assim, enquanto as pessoas não virem os sofrimentos umas das outras como se fossem seus. Bem, por que nós não fazemos isso? Por que vemos diariamente essas atrocidades e permitimos que continuem? Porque vocês não se importam. É uma falta de zelo. Todo o planeta enfrenta uma crise de consciência. Vocês devem apenas decidir se importam-se uns com os outros. Vou fazer uma pergunta que parece patética. Por que não conseguimos amar os membros de nossas próprias famílias? Vocês realmente amam os membros de suas próprias famílias. Simplesmente têm uma visão muito limitada de quem eles são. Vocês não se consideram parte da família humana. E por isso os problemas da família humana não são seus. Como os povos da Terra podem mudar a sua visão do mundo? Isso depende do que querem mudar. Como podemos acabar com uma parte maior da dor e do sofrimento? Acabando com todas as separações entre vocês, construindo um novo modelo do mundo, mantendo-o dentro da estrutura de uma nova ideia. Qual é? Será uma mudança radical da visão do mundo atual. Hoje em dia, vocês veem o mundo, estamos falando agora geopoliticamente, como um conjunto de nações, estados diferentes e independentes umas das outras. Os problemas internos dessas nações, estados independentes, em geral, não são considerados os problemas do grupo como um todo, enquanto não afetam o grupo como um todo, ou os membros mais poderosos desse grupo. O grupo como um todo reage às condições e aos problemas dos estados independentes baseado nos interesses ocultos do grupo maior. Se ninguém no grupo maior tivesse coisa alguma a perder, as condições em um estado individual poderiam ficar péssimas que ninguém se importaria muito. Milhares de pessoas podem morrer de fome a cada ano, centenas podem morrer na guerra civil, opressores podem saquear a zona rural, ditadores e seus capangas armados podem estrupar, pilhar e matar. As formas de governo podem privar as pessoas de direitos humanos básicos e o resto de vocês não fará coisa alguma. Isso é, em sua opinião, um problema interno. Mas, quando os seus interesses são ameaçados nos estados independentes, os seus investimentos, a sua segurança e a sua qualidade de vida estão em jogo, vocês obtêm o apoio de suas nações, tentam obter o apoio do mundo e vão apressadamente onde os anjos temeriam pisar. Então contam a grande mentira, que estão agindo assim por razões humanitárias, para ajudar os povos oprimidos do mundo, quando a verdade é que estão simplesmente protegendo seus próprios interesses. A prova disso é que vocês não se preocupam com o que não os interessa. O mecanismo político do mundo opera em interesse pessoal. O que há de novo nisso? Algo terá de ser novo se vocês quiserem que seu mundo mude. Devem começar a ver os interesses das outras pessoas como se fossem os seus. Isso só acontecerá quando vocês reconstruírem as suas realidades globais e se governarem de acordo com elas. Está falando de um governo mundial? Estou.